Semana do Trabalhador chegou e a gente está abrindo a maior oportunidade do mundo para você assinar o Objetivo Play. Essa plataforma aqui, isso mesmo, plataforma completa com acesso a todo e qualquer curso preparatório online para qualquer concurso. A gente tem aulas ao vivo todos os dias aqui de domingo a domingo, além de simulados comentados, além de flashcards que sobem dentro dos cursos prêmios no processo de revisão, guias rápidos de consulta das palavras-chave justamente estão de acordo com aquilo que você precisa para a sua prova, pois guardam conexão com a banca organizadora, simulados comentados em PDF, subindo também dentro dos cursos. É o acesso completo à sua possibilidade de virar servidor público e adquirir uma carteira funcional como essa. A conta sempre vai fechar, mas você precisa estar bem assessorado, bem equilibrado seus estudos e realmente ir para cima da melhor preparação para o seu concurso público. Assine agora o Objetivo Play, não perca tempo. Nessa Semana do Trabalhador, nós ofertamos algo incrível que você precisa aproveitar o mais rápido possível. Só que tem um problema, essa promoção vai acabar. E depois de acabar, você não vai mais poder chorar o leite derramado. Se chegou a hora de você trocar a sua carteira de trabalho pela sua funcional, essa hora é agora. Você vai trocar a azulzinha pela pretinha de servidor funcional. Está na hora de você assinar o Objetivo Play com uma condição única e exclusiva somente nessa semana, em alusão ao Dia do Trabalhador. A ideia é você sair da CLT e ir para a estabilidade do cargo público, sendo acompanhado por professores que vão te ajudar a chegar do outro lado. Corre! Assina agora o Objetivo Play. Alô, nação concurseira, aqui com vocês, Curso Objetivo e Professor Brando, só para tirar o sono, a vontade de viver, né? Embora nós estejamos ainda no Setembro Amarelo, né? A vontade de viver do concurseiro que não está estudando com a gente. Eu quase tenho pena, se eu tivesse coração, coisa que eu não tenho, eu sou um desalmado, eu posso ser no máximo uma moela, mas coração eu não tenho. Tenho coração para quem estuda, para quem corre atrás, para quem está buscando seus objetivos, que rala todo dia, chega morto de cansado e estuda madrugada dentro, porque sabe que se você não tem pai rico, não nasceu rico, não casou com mulher rica e ela não tá lhe dando dinheiro, né? Você tem que estudar. Esse cara tá ralando, ele e ela todo dia lá, e ainda fica escutando as piadas da família. Passou ainda não? Fulano estudou um mês, passou. Só se ele comprou o gabarito. Outra condição não tem dia fácil. Não tem dia fácil. Não tem redenção sem Calvário. Considerando isso, olha só o esquema maravilhoso montado para você, aluno objetivo. Isso aqui é o esquema das regiões ou mesorregiões de Pernambuco. Com uma diferença. Qual é a diferença? Cidades-chave, ó. Cidades importantes que você precisa lembrar. Na região metropolitana de Recife, essa região metropolitana, ela foi instituída em 1973, né, por decreto da ditadura militar brasileira que existia nessa época. Era o período chamado Milagre Econômico Brasileiro. Nesse Milagre Econômico Brasileiro de 1973, se instituiu 8 regiões metropolitanas. Uma delas foi a de Recife. A de Recife hoje tem 15 cidades, ok? 15 cidades, região metropolitana de Recife. E Recife tem uma importância nacional, regional e até já sediou eventos internacionais também. Próximo à região metropolitana de Recife, né? E essa região aqui está junto ao litoral, tem também uma outra mesorregião, que é a da Mata Pernambucana. Por que da Mata Pernambucana? Porque ela vai corresponder à zona da mata. A própria zona da mata, que coincide com a Mata Atlântica, ela era dividida em várias porções. A zona da mata açucareira ou canavieira e a zona da mata cacaueira. Só que a cacaueira se aplica à Bahia, não se aplica ao estado de Pernambuco. A zona da mata pernambucana
tem foco na agricultura, tem foco no turismo e tem uma importância política, histórica, geográfica, populacional gigantesca. Lembrando, cidades dessa zona da mata, tá aqui, ó, dentro da mesma região, você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Recife e Olinda, uma do lado da outra. É a referência. Aí, do lado, Agreste, tá? Não é Caruru, não, é Caruaru. Me corrijam aí que eu não posso dar furo, não. Caruaru, ó. Mais conhecido do Agreste, Caruaru. Pronto. Por que eu estou colocando essas palavras, essas cidades-chaves? Você vai mesmo lembrar dos 185 municípios de Pernambuco? Você não lembra nem dos todos os municípios do seu estado? Se você for cearense, você conhece os 184 por nome? Município do Ceará? Duvido muito. Duvido muito. For na Bahia, e é pior. Minas Gerais, minha Nossa Senhora. Quantidade enorme de municípios. Então, municípios-chave, cidades-chaves, para você conseguir detonar as questões. Já aqui, ó, no sertão pernambucano, é só fazer as referências, ó. Moxotó. Moxotó. Aqui, ó. Você pode colocar outro. Não sei se você é evangélico, você vai dizer que isso é coisa do capeta. É coisa do capiroto. Não, tá aqui o nome da cidade. Exu. Sertão pernambucano. Inclusive, tem uma zona de contato, né? Aqui com o Ceará. É a região do Araripe. Né? Aqui, ó. Outra cidade. Ararapina. Pode colocar até mesmo Araripe para você lembrar, ó. Araripe, Exu, Moxotó. No Agreste, Caruaru. No litoral, na zona da mata e na região metropolitana, Recife e Olinda. E aqui, na mesorregião do São Francisco. Por que esse nome? É uma zona por onde entra o Rio da Integração Nacional, o Rio São Francisco. Aqui, ó. Petrolina, do lado de Pernambuco. Polo de fruticultura, polo de agricultura irrigada, importância histórica. Por que Petrolina? Né? Vamos recordar, durante o período imperial, Petrolina, né, vai surgir da palavra Petrus, em homenagem a Pedro II, assim como Petrópolis e Teresópolis, a cidade de Teresa e a cidade de Pedro, e Teresina, capital do Piauí, em homenagem a Teresa Cristina. Teres e Ina, Teresina, cidade planejada. E aqui, ó, Cabrobró. Você que vai daqui a pouco estar vestindo a farda da PM de Pernambuco e cantando o hino maravilhoso de Pernambuco, né? Imortal, 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 né? Das altas palmeiras, imortal, imortal, imortal. Cabrobró, aqui na região da mesorregião de São Francisco, tem uma fama ruim. Compõe o chamado polígono da Macônia. Região pesada de forte repressão ao tráfico de drogas. Mas por que justamente aqui? Entrada, perímetro irrigado, mais distante dos grandes centros, maior dificuldade de acesso. Então, historicamente, isso se formou. Claro que a repressão ao tráfico de drogas aumentou muito em todo o Nordeste, em todo o Brasil, aqui também. Mas, historicamente, a denominação ainda permanece. Por causa dessas mesorregiões, tá? As provas da PM abordam constantemente essa temática. Vai decorar os 185 municípios? Não, é só lembrar dos municípios chaves. Não tiver nos municípios chaves,
você vai eliminando por tabela. Olha, pau na máquina. Olha só a nossa primeira questãozinha, tá? Por que ênfase agora mais nas questões? Porque as questões vão ficando mais casca grossa. Olha essa daqui, né? Essa daqui é relativamente fácil. Não é uma questão que a gente pode dizer, ah, que questão ruim do diabo. Não, não é. Mas atentem para como a questão foi montada. A maior cidade dessa região é Caruaru. Beleza? Maior cidade dessa região é Caruaru. Aqui, ele me dá sub-regiões do Nordeste. Agreste, Zona da Mata, Sertão e São Francisco. Mas vejam, cuidado. O texto, o comando da questão, está falando sobre região. E a primeira que você vai eliminar? São Francisco. Por quê? Porque São Francisco, é um rio. 2, ele não definiu se era a mesorregião do São Francisco. Ele simplesmente citou São Francisco, tá? Que é um rio brasileiro, uma cidade norte-americana. Pronto, acabou-se. Então e na verdade lá é São Francisco. Você descarta o item A. Na sequência, região, olha o item B. O item B, ele está tratando de vegetação. A caatinga é uma vegetação e é um bioma característico do Nordeste brasileiro. E no caso de Pernambuco existem 2 biomas, a Zona da Mata e a Caatinga. E a Caatinga é exclusiva, bioma exclusivo do Brasil. Não existe em lugar nenhum do planeta, só no Brasil. Mas cuidado, ela é exclusiva do Brasil, mas não é exclusiva do Nordeste. Caatinga ainda tem umas manchas lá no norte de Minas Gerais, tá? A abrangência do polígono das secas. Ah, eu li não sei aonde que não tem Caatinga no Maranhão. Tem 2%. É muito pouco, se fosse 0,5% ainda existiria. Então, cuidado ao ouvir as informações e estabelecer filtros, tá? Caatinga é vegetação, eliminei 2. Beleza? Caruaru não está no sertão. Quais são as cidades que são as nossas referências para o sertão? Exu e Moxotó. Então, como Caruaru é uma cidade de referência, de importância extremamente conhecida, eu descarto. Zona da Mata. Zona da Mata é na zona litorânea. E na zona litorânea eu vou ter a região metropolitana de Recife. E a nossa referência, o nosso parâmetro para a gente lembrar quais são as cidades importantes dessa área, serão definitivamente Olinda e Recife. Consequentemente, Caruaru está presente na região do Agreste. Aqui, Agreste. Caruaru é a nossa referência. Quando é que você lembra? Da feira. A famosíssima feira, a maior feira ao ar livre do planeta. Caruaru. Primeira questãozinha, só para abrir aí a degustação, olha só a segunda. A primeira, essa primeira questão aí, é aquela que você faz a questão, agora já tô já sou da PM. Pronto, já posso comprar fiado aí, para pagar com 13º, que tá tudo garantido. Muita calma nesta hora. Dê uma olhadinha agora no nível da questão. O que foi que mudou nesse nível de questão? Nós pegamos a questão de nível fácil e agora nós vamos abordar uma questão de nível intermediário difícil, tá? Da Prefeitura de Cupira, 2009. Sobre as mesorregiões e micro-regiões de Pernambuco,
né? Pernambuco tem 5 mesorregiões e 19 micro-regiões. Então, ao se abordar as micro-regiões, há um trabalho muito grande. Tem Vale do Ipanema, Vale do Ipojuca, Araripe, né? Uma quantidade gigantesca de micro-regiões. Tradicionalmente, quando essas micro-regiões são abordadas, é fornecido um mapa, né? Nas questões da PM em que se abordou micro-regiões, se nós não temos uma cidade ícone para ancorar a informação, geralmente vem um gráfico, vem uma informação, vem uma tabela ou vem um mapa. Mas sempre fica a critério do elaborador da questão, ok? Sobre as mesorregiões e micro-regiões de Pernambuco, analise as proposições. Não é uma questão boa, é uma questão nível hard. Mas vamos lá. O espaço pernambucano, do litoral ao interior, possui uma diversificação, uma diversidade, uma diferença de paisagens e de formas de uso do solo, o que levou o IBGE a identificar em 89, e aí, dica, se eu tenho uma data, se eu tenho uma área, se eu tenho valores e não consigo determinar se a informação é verdadeira ou falsa, não tem uma contradição de informação, eu sempre vou partir do pressuposto que a informação que é fornecida, ela é 100% verdadeira, tá? Vou dar um exemplo aqui na lousa para você fixar isso aí. Vamos lá. Esse exemplo aqui. Região metropolitana de Recife. Sai uma notícia do jornal e diz assim: 75% da população da região metropolitana de Recife tem medo de ser assaltada. Item A. 1/3 da população da região metropolitana de Recife tem medo de ser assaltada. Questão está verdadeira ou falsa? Falsa. Porque eu tenho aqui uma contradição de informação. Qual é a contradição de informação? 1/3 não é 75. Item B. A maioria da população da região metropolitana de Recife tem medo. 75% é a maioria? É. Não houve contradição de informações. Então, cuidado ao pegar essas questões e fazer análise. Leia uma vez, leia com calma, mas leia num ritmo. Olha só, 89, a existência de 5 mesorregiões e 19 micro-regiões. A primeira, verdadeira. Se a minha primeira, ela é verdadeira, todos os meus itens que não tiver a primeira, eu já vou passar o rodo. Elimino aqui o meu item B, né? Vou para cá, ó. Item C. Elimino o item B também, né? Prontinho. Volto para o meu item anterior. Já eliminei 2 itens aqui sem nenhum problema. Volto para ela, né? Passar a borrachinha aqui. Prontinho. Volto para análise. Já sei que o item 1 é verdadeiro, né? Vou para 2. A mesorregião do São Francisco pernambucano é formada por 2 micro-regiões, a de Petrolina e a de Itaparica, na qual estão instaladas 2 hidrelétricas, Sobradinho e Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga é o nome para a usina hidrelétrica de Itaparica. No entanto, Sobradinho não fica em Pernambuco. Sobradinho fica na Bahia. Se Sobradinho fica na Bahia, a minha segunda questão, ela é falsa. Se ela é falsa, onde tiver a minha segunda questão, eu vou passar o rodo geral. Já tinha feito isso anteriormente, né? Prontinho. Onde tiver a 2, eu vou aqui e elimino. Esse é o item B.
esse é o item C, esse é o item E. Ficamos agora com dois itens. O 1 e o 5, e o 1 e o 3. E já pode ir direto para o item 3 e detonar essa questão sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema. Vamos lá. Eu vou aqui para o meu item 3, volto para a minha questãozinha anterior, muito tranquilo. O que é que diz o item 3? A mesorregião do sertão de Pernambuco, né? Mesorregião do sertão de Pernambuco, embora seja a mais seca do estado, possui importante rede hidrográfica direcionada para São Francisco, além de ser um polo fruticultor e gesseiro. Olha só onde é que tem, qual é uma cidade importante que está dentro das duas regiões aqui, ó, do sertão. Petrolina e Arari, Peixu e Moxotó. Essa região todinha é marcada por perímetros irrigados de fruticultura voltada para a exportação. Consequentemente, a minha terceira é verdadeira. Se a minha terceira questão é verdadeira, avanço para o meu item, né? Só passar aqui a minha borracha, pronto. Aí nós temos como alternativa item D de dado. E agora a cereja do bolo, né? Nossa cereja do bolo aqui, que é uma questãozinha também que é mais ou menos puxada. Por que mais ou menos puxada? Porque ele traz uma quantidade enorme de informações que exigem que o candidato lembre o nome de várias cidades, várias regiões. E aí com um agravante, ó. É incorreto afirmar. Beleza? O IBGE identificou no estado de Pernambuco em 89 a existência de 5 mesorregiões e 19 micro-regiões geográficas. Sobre essa divisão, é incorreto afirmar que a mesorregião... Vamos lá. Olha o item E. Do sertão do São Francisco pernambucano, compreende as micro-regiões de Petrolina, do Pajeú e de Itaparica. Volta para a lousa, você vai ver aqui, ó. Mesorregião de São Francisco, ou a cidade que a gente está usando como âncora, como esteio, como referência para lembrarmos dela. Petrolina. Então você vem para o item E, elimina o item E porque ele é verdadeiro. Tá? D. Metropolitana de Recife compreende as micro-regiões do Recife, de Suape e de Itamaracá, todas litorâneas, e Fernando de Noronha, que é uma ilha, porção litorânea também, tá? Ele foi incorporado aí como um município de Pernambuco, anteriormente era um território federal. Item D e item E eliminado. Item C. Da Mata Pernambucana, né? Mesorregião da Mata Pernambucana, junto ao litoral, compreende as micro-regiões da Mata Setentrional, que é ao norte, ó, Setentrional, Porção Norte, Mata Meridional, Porção Norte, e Vitória de Santo Antão. Todas essas três regiões são regiões litorâneas que estão dentro da zona da mata ou mata pernambucana. Também é verdadeiro. Venho para cá, elimino esse item sem nenhum problema. A minha dor de cabeça estará bem aqui, entre o item A e o item B. Olha só. Item A. Do agreste pernambucano compreende as micro-regiões do Vale do Ipanema,
do Vale do Ipojuca, do Alto Capibaribe, do Médio Capibaribe, de Garanhuns e do Brejo Pernambucano. B. Do Sertão Pernambucano, compreende as micro-regiões de Araripina, de Salgueiro, do Pajeú e do Sertão do Moxotó. De novo, qual é a cidade âncora que nós usamos como referência do Sertão Pernambucano? Da mesorregião do Sertão Pernambucano. Olha ela aparecendo bem aqui, ó. Moxotó. Se a cidade de Moxotó está dentro da mesorregião do Sertão Pernambucano e vai aparecer outra cidade que compõe também o polígono da Maconha, Salgueiro e Cabrobró, marcada aqui, tá? Você de cara vai perceber que o item B também é verdadeiro. E aí vem um problema. Como é brando, como é que eu vou saber que a região do Agreste Pernambucano não vai envolver o Vale do Ipojuca, ou do Alto Capibaribe, ou do Médio Capibaribe, ou do Garanhuns, ou do Brejo Pernambucano? Vamos lá. Primeiro, você tem que recordar das mesorregiões. Segundo, olha comigo, ele fala de Alto Capibaribe. Muita calma nesta hora. Capibaribe é um rio que corta Recife, tá? Rio Central corta Recife, por isso que Recife é chamado de Veneza brasileira. Então, o que é que ocorre? Quando se fala em Alto Capibaribe, o que se está falando, na verdade, é a disposição desse rio. O Alto Capibaribe corresponde à nascente. O Médio Capibaribe é chamado ali do médio curso, né? O curso intermediário. E o Baixo Capibaribe, né? Baixo Capibaribe corresponde à foz, quando ele chega ali ao seu final e encontra-se com o rio Beberibe. Por isso nós temos um shopping lá em Pernambuco, temos também no Ceará e várias outras regiões, shopping chamado Rio Mar, né? O Ceará chama de Rio Mar, bota um L aqui, Rio Mar, que é justamente o encontro do rio com o mar ou com o oceano. Então, o Alto Capibaribe, ele vai nascer no sertão e vai se deslocar do sertão, atravessa o Agreste e termina na região metropolitana de Recife. Termina justamente na capital. Então, se ele nasce no sertão, atravessa o Agreste e termina junto ao litoral, chegando aí em outra mesorregião, que é a mesorregião da região metropolitana de Recife e da Mata Pernambucana, aí você olha para as nossas questões e vai perceber que o Vale do Alto Capibaribe e do Médio Capibaribe não pode estar vinculado ao Agreste. Ele está vinculado ao sertão. Como a questão está buscando a alternativa incorreta, a nossa alternativa incorreta é o item A. Concurseiro e concurseira, objetivo, professor Brando vai ficando por aqui, mas nós voltamos já já com a certeza plena que a sua farda tá logo aí. Abraço! Alô, nação concurseira, aqui com vocês, curso objetivo e professor Brando, para detonar a geografia da PM de Pernambuco.
Ai, são poucas vagas, não tem nem 3.000 vagas, tivesse 5.000 vagas. Você só precisa de uma vaga. Uma. Você não vai passar em 2 vagas. Você não pode passar simultaneamente em 2 vagas. A não ser que fosse PM e já tivesse CFO e você fizesse os 2 concursos, aí sim, não é o caso. Então, quer nós nos concentrar? Nos resultados. Um dos assuntos mais frequentes que são abordados nas provas da PM de Pernambuco ao longo desses anos, 2004, 2006, 2008, 2012, 2016 e 2018, é a questão das mesorregiões. E só são 5 mesorregiões. 5. 19 micro-regiões, que também é um assunto constantemente abordado nas provas, tá? Agora, vem aqui comigo, olha só. As mesmas mesorregiões com um conjunto maior de cidades, tá? Por que eu coloquei um conjunto maior de cidades? Para você ampliar o seu léxico. Deixa eu apagar esse negócio aqui, tá ficando estranho pra caramba. Eita, apaga do rei, ajuda. Ó, pronto. Ah, agora ficou uma letra mais ou menos, ficou ótima. Ficou mais ou menos decente. Por quê? Para você poder ampliar o seu léxico de cidades âncora. 2 dessas cidades você já conhecia. Recife e Olinda, sem nenhum problema. Ipojuca, Moreno, Paulista, tá? Ó, litorânea, Ipojuca, que é onde tem o famosíssimo praia Porto de Galinhas, tá? Conhecida nacionalmente e internacionalmente. Paulista é um polo têxtil, é um polo fabril, né? Onde havia se implantado aí a fábrica da Fiat. Sempre você vai ter umas referências, nomes. Eu peguei os nomes mais inusitados para você lembrar. Ó. Ipojuca, Olinda, Fernando de Noronha, na Zona da Mata, a capital da Argentina, cidade com o nome de Buenos Aires, um nome singular, diferente para você fixar, Lagoa do Carro, né? Chechel, nome de cantor de música afro aí, axé, Pombos, que é uma praga urbana, só nome típico. Onde é que isso aqui fica, a Zona da Mata? Ora, junto ao litoral. Qual é o clima e a situação que vai existir? Um clima com característica tropical, só que úmido. Junto ao litoral, região metropolitana, também junto ao litoral, clima tropical úmido. Outra característica associada a essas mesorregiões, se está junto ao litoral, essas regiões são mais populosas. Mais populosas. Há uma concentração maior de pessoas. No caso da região metropolitana de Recife, ela é populosa e ao mesmo tempo é povoada. Distinção: populosa, um elevado número de habitantes. Povoada, distribuição desse número de habitantes. É a mesma coisa que a densidade demográfica. É a população dividida pela área. 2 mesorregiões, você já antenou, já fixou, já pode cair na prova que não tem problema. Zona da Mata Pernambucana e mesorregião metropolitana de Recife. Agora, fixou, conhece bem essas 2, vamos para as 3 restantes. No Agreste, que você já conhece, nem citei a mais conhecida do Agreste, ó. Caruaru.
Essa daqui já é um esteio. Essa daqui você já tem fixado. Agora, nomes de outras. Peguei só as fáceis. Casinhas. Facílimo de lembrar. Bezerro, quando você começar a comprar o seu gato, se é que você já não tem gado, né? É só lembrar, ó. Você vai comprar sua casinha com um belo jardim e vai criar bezerros. Acabou. Aqui tu já decorou, já entendeu o nome de 3 cidades da zona do Agreste. Claro, tem um Agreste Central e tal, mas aí é uma região de desenvolvimento, é tema para depois. Fixa primeiro no nome das cidades. Essa cidade aqui, eu já vou correr um risco, mas não tô nem aí, vou arriscar. Essa cidade aqui é conhecida internacionalmente porque tem um rapaz que nasceu aí e eu vou dar, não vou dizer o nome não, vou dar só a pista. Ele só tem 9 dedos e fala assim, brasileiro, brasileira, vai dar tudo certo, vai ser só uma marolinha. Pronto. Não tem como tu se enganar com essa cidade. Nasceu aqui, em Garanhuns. Aonde? Agreste Pernambucano. E essa outra cidade, com nome também inusitado, ó, Toritama. É um grande polo de confecções. Toritama. O maior polo de confecções do país fica em Pernambuco, tá? Segundo polo no Rio Grande do Norte e o terceiro polo de confecções do Ceará. Então, para lembrar de Toritama, confecções. Para lembrar de Garanhuns, daquele rapaz que fala assim que tá a língua presa. Pronto, né? Para lembrar de outras 3 cidades, passou no concurso, compra tua casinha, monta um belo jardim e cria bezerros. Acabou. Se o objetivo é você lembrar disso, é só lembrar por associação. Vai decorar tudo isso? Não é associação, é simples. No sertão, mais fácil ainda. Mais fácil ainda. Olha o nome das cidades. Só escolhi nome de cidade fácil. Exu, Bodocó. Quando eu vim do sertão do seu moço, do meu Bodocó, a malota era um saco e o cadeado era um nó. Só trazia a coragem e a cara, viajando num pau de arara, eu penei. Mas aqui cheguei, tá aqui, ó, Luiz Gonzaga, o rei do Baião. É só lembrar, é a cidade dele, de Exu, né? E ele colocou na música o Bodocó. Acabou. Serrita e o nome de mulher, ó, Betânia. Quer melhorar isso? Dá para melhorar? Dá. Depois que você aprendeu o nome das cidades, você faz uma sigla, ó. B-E-B-S. Bebes. Pronto. Acabou. Bodocó, Exu, Betânia e Serrita. E fechando aqui, a mesorregião do São Francisco de Pernambuco. Você que é concurseiro, objetivo, você não está dormente, é tudo que você não está. Dormente, parado, morto, dormente. Cabrobró, polígono da maconha, produção de fruticultura irrigada. Fruticultura irrigada não é qualquer fruticultura irrigada. Aqui tem fruticultura irrigada por gotejamento, tá? Você que come essas coisas, gente rica aí, do Mac lixo feliz, não sei do que, aquela alface é alface hidropônica, cultivada em cana de PVC com água mineralizada. Ou por gotejamento, em que a planta, seja lá uva, maçã, sei lá o que é que estão produzindo lá, principalmente o pó de uva e melão aqui em Petrolina, além de manga, em que a planta recebe tão somente as gotas de água de que ela precisa. Então, polo do São Francisco, fácil. Cabrobró, Orocó, Dormentes e Petrolina. Como é que isso tradicionalmente é abordado nas provas? Tradicionalmente nós temos um mapa.
um gráfico, um texto, tá? Que vai facilitar a elucidação das questões. Nem sempre vem assim. A questão pode vir num nível muito alto, muito puxado, e ele simplesmente vai jogar aqui as cidades para você correlacionar. Mas vamos ver do que é que nós somos feitos. Olha aí a primeira da nossa sequência. A primeira da nossa sequência é uma questão... não é uma questão ruim, tá? Não vou dizer para vocês que é uma questão, que questão fácil, nível facílimo. Não, essa questão não é do nível facílimo, porque o brasileiro, tradicionalmente, como ser também, você, aluno objetivo, também tem essa dificuldade, todo mundo tem tradicionalmente, uma dificuldade na interpretação de mapas e gráficos. Então, toda vida que aparecer um mapa, aparecer um gráfico, aparecer esta situação, você tem que ter um cuidado redobrado, tá? Por isso, você que está se preparando com a gente com o curso objetivo, eu quero acreditar, na verdade, eu acredito que você já traçou uma estratégia para a sua prova. Qual é a estratégia que você já tratou? Não, vou começar pelo conteúdo mais difícil. Não, vou começar pelo conteúdo que tem mais pontuação. Simples. Comece pela sua zona de conforto. Comece pelo que você é melhor, pelo que você mais gosta, que você tem mais entendimento. Aí eu odeio geografia. Lamento, tá na prova. Não gosta de geografia, não tem que gostar. Só saber fazer as questões e receber a tua farda. Mas mesmo aí, você tem que traçar uma estratégia. Primeira estratégia, ler com atenção. Olha a questão. A partir das representações espaciais, é possível a análise, a interpretação e a compreensão do espaço geográfico. Observe o mapa abaixo. Você está vendo aí, de cara, algumas mesorregiões definidas, ok? Presta atenção no mapa. Mesorregião do Agreste Pernambucano, está aqui em destaque. Mesorregião da Mata Pernambucana. Bem embaixo nós vamos ter o estado de Alagoas, né? Aqui a indicação, o arquipélago de Fernando de Noronha, e aí ele vai me dando as indicações, microrregião do Recife, microrregião do Suape, onde nós temos o Porto de Suape, microrregião de Fernando de Noronha, né? E microrregião do Itamaracá. O que é que você vai perceber em todas essas microrregiões que ele definiu aqui, Todas essas regiões ou microrregiões são litorâneas. 191, 192, 193 e 194. Mesorregião metropolitana de Recife e dentro da mesorregião a chamada microrregião. E aí, o que é que o comando da questão sugere? Vamos lá. A segunda questão, a primeira questão desse bloco, né, da Prefeitura de Paulista. A Prefeitura de Paulista está em qual das regiões? Ora, se ele está falando das microrregiões, microrregiões litorâneas, aqui, mesorregião metropolitana de Recife, a cidade paulista. Outra cidade âncora pra gente. Vamos lá. Nele, olha aí a casca de banana, nele não é possível. Não é possível. O que é que você não consegue perceber, nessa situação? Vamos lá. Primeiro que você vai eliminar aí, tá? Noções sobre a área territorial e a determinada distância entre as redes municipais. Claro, tá lá no mapa, tem uma escala define essa distância entre uma cidade e outra,
e a posição geográfica que essas cidades vão ocupar dentro desse contexto. No caso, o contexto litorâneo, junto ao litoral, Fernando de Noronha, destaque aí para Paulista, para Recife, para Olinda e assim sucessivamente. Então, o item E é perceptível. Se o item E é perceptível, você elimina essa questão, porque ela é verdadeira. Segunda questão a ser eliminado, segundo item, as escalas gráficas e numéricas, facilitando o entendimento da relação entre o real e a sua representação. Também é verdadeiro. Agora, vem comigo na lousa. Olha só o que é essa escala numérica. No rodapé do nosso mapa, vai ter lá uma escala, né? A escala é a relação estabelecida entre o que é real e o que é gráfico. Ou seja, o que existe de fato e o que foi transformado para o mapa. É uma redução proporcional. Diabo da matemática aqui. Então, a minha escala pode ter isso aqui, ó. 1 para 100 mil. Significa dizer que cada 1 centímetro no mapa equivalem a 100 mil centímetros de terreno real. Ou cada centímetro no meu mapa equivale a 1 quilômetro de distância real. Isso também está presente no mapa. E também há a minha escala gráfica, desenhada desse jeito, ó. Uma barra, e ao longo dessa barra tem lá 1 quilômetro, 2 quilômetros, 10 quilômetros. Se isso está presente no meu mapa, e está presente no meu mapa, eu volto para o meu item e elimino. Eliminei já 2 itens sem trabalho nenhum. C. A localização do município de Paulista através da rede de coordenada geográfica e a identificação dos pontos cardeais e colaterais. Volta lá para o mapa. Olha aí o nosso mapinha da questão. Tem ou não tem os pontos? As escalas já são visíveis, ó. Você já viu aqui as escalas bem aqui no canto. Viu aqui os municípios envolvidos. Viu as coordenadas geográficas, ó. Em cima a latitude, embaixo a longitude e a indicação de orientação. Se está tudo isso presente, né? Está tudo isso presente. Consequentemente, essa informação ela é verdadeira. Se ela é verdadeira e eu estou buscando a questão falsa, eu simplesmente passo o rodo. Já tinha eliminado o item E, elimino o item D e elimino também o item C. Prontinho. 2 itens permaneceram para elucidação da nossa questão. As noções dos limites políticos e administrativos entre municípios, mesorregiões e microrregiões. Ele mostra no mapa os municípios, a denominação de mesorregiões e as denominações de microrregiões e os estados. Aparece o estado de Alagoas, aparece o estado da Paraíba. Então, a única coisa que não aparece no mapa é isso aqui, ó. A organização e o modelo de ocupação do município de Paulista. Isso não está definido no mapa. Aquela regra estabelecida. Se há uma contradição de informação entre o mapa e o texto, o gráfico e o texto, eu tenho um choque dessas informações, eu sempre vou partir do pressuposto que essa informação é falsa. Como a questão pergunta o que não é possível identificar, morreu Maria Preá, questão 0800, moleza. Vamos para a nossa segunda questãozinha, tá? Questãozinha muito tranquila, né? Cadê aqui? Pronto, né? Nós já vimos uma questão parecida, se não foi essa.
Na dúvida, vamos para ela. Ó, primeiro, após ler a questão, tá? Leu a questão? É fácil demais. O olhar geográfico possibilita analisar e compreender o espaço onde as sociedades humanas estão inseridas. Nada demais. PM de 2016. No caso de Pernambuco e de seus aspectos geográficos, é incorreto afirmar. Aqui é 30 segundos para você resolver, se não for menos. Primeiro, está totalmente numa região tropical, né? Pernambuco e o Brasil estão numa região tropical, abençoada por Deus e bonita por natureza. Se você pegar aqui, planeta Terra, linha do Equador, o Nordeste está bem aqui assim, ó. Trópico de Capricórnio, né? O de Câncer é em cima. Então, nós estamos nessa região espremida na zona tropical. Segundo, onde tem mais gente? Junto à capital. O item B também é verdadeiro. Região metropolitana do Recife, aproximadamente 4,2 milhões de pessoas. A e B são verdadeiros, não nos interessa. Os limites interestaduais, essa altura do campeonato, nós não temos mais que estar moscando com respeito às posições geográficas de Pernambuco. Norte, Paraíba e Ceará. Sul, Alagoas e Bahia. Oeste, Piauí. E leste, o Oceano Atlântico. Nenhum problema. E Pernambuco tem 5 mesorregiões e 19 micro-regiões, sem nenhum problema. Muito, 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 muito fácil. Consequentemente, a alternativa incorreta, C de casa, 0800. E olha só o que nós falamos ao longo de todas as nossas aulas. Quando há uma abordagem sobre as mesorregiões, tá? Só para você fixar, quantas mesorregiões estão definidas aqui? Nós temos região metropolitana de Recife, zona da Mata Pernambucana, zona do Agreste Pernambucano, o Sertão e o São Francisco. Atentem para o fato de o Sertão se sobrepor ao São Francisco. Por que essa sobreposição? Simples. O Rio São Francisco ingressa dentro do estado de Pernambuco, ó, e segue até chegar ao litoral. E ao longo do seu caminho, ele vai recebendo uma diversidade de afluentes e subafluentes, dada a sua importância política, econômica, regional. Tranquilo? Aí, vamos desdobrar a questão. Tem aqui o mapinha, prontinho, pau na máquina, olha só a questão. Diz o quê? Vamos lá. Cuida, pronto, chegou. 2006, questãozinha. E se você observar, você vai ver, entre outras coisas, o nome de um monte de municípios que já estão aqui listados como âncora, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar tudo que é absurdo. O que é absurdo, você vai passando o rodo. Primeira coisa absurda. O sertão é semiárido, é seco, tem problema com água, tem problema com violência, tem problema com concentração de terra. Será que essa região terá uma grande concentração populacional? Não. População brasileira, ao longo de toda a história do nosso país, grande parte dela se concentra junto ao litoral, devido ao processo de colonização, desde o período, ó, aqui das capitanias hereditárias. Consequentemente, olha o item E
2 erros. Primeiro erro, nós não temos 6 mesorregiões, tá? 6 mesorregiões, nós temos 5 mesorregiões. Se você olhar para o mapa, você vai contar 5. Aqui eu tenho a contradição de informação entre o item e o mapa. Se eu tenho essa contradição, eu já passo o rodo. Segundo, olha o item D. A microrregião geográfica de São Francisco corresponde ao sertão setentrional. Ó, setentrional é norte. E nós acabamos de mostrar que o sertão se sobrepõe, está acima da região de São Francisco. Não é setentrional, é meridional. Onde você vê a palavra setentrional, é a mesma coisa que norte, tá? Primeiro erro. Segundo, não tem uma alta densidade demográfica. Quanto mais interiorano, quanto mais sertanejo, menos pessoas se encontrarão na região. Então você vem para o item D e passa o rodo também. Na sequência, as 5 divisões apresentadas referem-se ao conjunto de micro-regiões do estado de Pernambuco, cuja identificação é caracterizada pela diversidade natural de suas paisagens. Muito legal essa questão, só que tem um problema. Ele muda uma questão, uma palavra e desmantela tudo. Nós temos em Pernambuco 19 micro-regiões e não apenas 5, como é retratado no mapa. Novamente, nós usamos o mesmo princípio. Se há contradição de informação, se há um choque de informações, eu desconsidero e sigo adiante. 2 itens possíveis. Corresponde às 5 micro-regiões. De novo, micro-regiões. Tinha uma maneira mais rápida de fazer essa questão? Claro que tinha. Você localizava o mapa e onde tivesse uma referência que o mapa se referia ou estava associado às micro-regiões, você já eliminava. Usando isso como referência, micro-região, você ia eliminar AE, ia eliminar AD, ia eliminar AC e eliminar AB. As 4 de uma tacada só. Consequentemente, nós temos como alternativa, fechando esse bloco, o item A. Trata-se das mesorregiões pernambucanas identificadas pelo IBGE com uma sucessão, com uma alternância de diferentes paisagens e usos do solo. Nação concurseira, aluno objetivo, aluno de sucesso, professor Brando, e o curso objetivo vai ficando por aqui, já vendo você fardado em forma e o soldo caindo na conta. Abraço! Alô, nação concurseira, aqui com vocês, professor Brando e o curso objetivo, que só tem, vai parecer estranho, eu vou falar, só tem um objetivo, que é lhe colocar na cara do gol. A sua aprovação é a coisa mais importante para nós, então também tem que ser a coisa mais importante para você. Enquanto a concorrência está dormindo, está tomando cerveja, sextou, sabadou, domingou, nós estamos onde aqui, ó? Psh, na peia. Para quê? Para que seu caminho seja mais suave. Simples desse jeito. Principalmente geografia de Pernambuco, que é um negócio assim, ó, escroto ao extremo. Olha só, se liga aí, ó. Micro-regiões. Pois é, você que já estava dominando tudo de trás para frente, de frente para trás, de todo jeito, já estava sonhando até com as mesorregiões. Já tinha colocado o nome do seu filho de uma mesorregião.
ou Ipojuca, ou região metropolitana de Recife. Pronto. Agora vai ficar só um pouquinho pior. Só um pouquinho. Por quê? As mesorregiões são apenas 5. Muito tranquilo. Região metropolitana de Recife, zona da mata pernambucana, zona ou região do agreste pernambucano, do sertão do São Francisco. Só. Tranquilo demais. Distribuídos 185 municípios do litoral em direção ao sertão. Mas aqui, nas micro-regiões, o caldo engrossa só um pouquinho. Agora nós temos 19 micro-regiões. 19. Estão todos aqui? Não, calma. É igual o Jack, vamos por partes. Você vai ter que decorar tudo isso? Não. Sempre usando um método bem simples. Coloca o nome de um município que vai funcionar como âncora, como esteio, para que você olhe para o município, recorde do nome e associe a ele a função. Mas é sempre muito tranquilo, porque tanto as meso quanto as micro-regiões e até as regiões de desenvolvimento, as RDs, elas estão distribuídas sempre da mesma maneira. Sempre da mesma maneira. Do litoral para o sertão ou do sertão para o litoral. E é aí o pulo do gato. É aí que nós temos que saber recordar as cidades-chaves e a sua principal função econômica ou administrativa. Começando com as micro-regiões vinculadas ao São Francisco. Petrolina, fruticultura. Petrolina faz uma parceria com outra cidade que não é uma cidade pernambucana, que é Juazeiro da Bahia. Tem até música. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. É por isso que eu dou aula de geografia, porque eu não sei cantar. Aqui, ó. Petrolina e Juazeiro. O destaque: fruticultura irrigada, tipo exportação. Também associado ao São Francisco, Itaparica. Nome oficial: Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga. Tá? Aqui, ó. Usina Hidrelétrica Luiz Gonzaga. Pulo do gato. Eu só posso ter usina hidrelétrica, tá? Mediante esta situação, ó. Um rio de planalto. Um rio que tenha desnível, que ele termine em queda d'água, para que assim haja geração de energia, tá? Não existindo esse desnível, ou ele é criado de forma artificial, ou é impossível eu ter uma usina hidrelétrica, que inclusive é um recurso que o Brasil, infelizmente, depende demais, tá? Então, qual é o destaque? Petrolina Fruticultura, Itaparica, a usina hidrelétrica Itaparica, que fornece não apenas energia para Pernambuco, mas acaba dentro do contexto da Chesf, Companhia Hidrelétrica do Vale de São Francisco, fornecendo e subsidiando energia também para outros estados. Destaque do sertão: Ararapina, com destaque para a região do Araripe. Não tem como se enganar, ó. Araripé, PE de Pernambuco. Aqui nós já vamos ter um polo gesseiro que fornece para o Brasil inteiro e uma pecuária extensiva. Toda vida que você lê por aí, pecuária extensiva, é pecuária de corte. Quais são os municípios que vão se destacar no polo do sertão? Araripina, Araripe, o velho e bom Moxotó, Salgueiro, e Salgueiro produz ferro. Esse ferro ele é escoado para dentro e para fora do estado, usando uma outra micro-região, que é a de Suape, que está associado à região litorânea e à região metropolitana
do Recife produz ferro, ó, é escoado via microrregião de Suape, complexo portuário de Suape, um dos maiores do mundo, o segundo mais moderno, terceiro mais moderno do mundo, totalmente automatizado, comparado, ou melhor, equiparado ao complexo portuário de Amsterdã, que é moderníssimo, tá? Salgueiro e o Vale do Pajeú. Por que Vale do Pajeú? Porque está associado ao rio Pajeú, que corta 17 municípios dentro da área sertaneja. Recorda de novo, música de Luiz Gonzaga, para você fixar. E o rio Pajeú vai despejar no São Francisco, e o rio São Francisco vai bater no meio do mar. Laiá, 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 laiá. Acabou, ó. Não tem como você se enganar. É tudo música do Luiz Gonzaga. Rio Pajeú, Moxotó, quando eu vim do sertão do seu moço, do meu Bodocó, outro município. A malota era um saco e o cadeado era um nó. Tudo associado, ó. São Francisco, sertão, duas mesorregiões que estão coladas, sobrepostas. O sertão sobreposto à mesorregião do São Francisco. Dentro dessa mesorregião, as micro-regiões. Se eu já falei do sertão, qual é a próxima área? O Agreste. O Agreste. O Vale do Ipanema, outro rio. O Vale do Ipojuca. E o destaque dessa região, Caruaru e a existência dos brejos. Se destaca tanto Caruaru quanto Gravatá. Agora, o que é o brejo? Regra geral, ó. Moleza, você que mora em condomínio, né? Condomínio de casa não vale. Você que mora no Alphaville, eu moro vizinho que é o Alfavela. Lembrando para você, se você mora em apartamento, o apartamento do primeiro andar, ele é exatamente igual ao do 14º andar. 15º, 16º. Tem uma diferença da cobertura. Mas ele é exatamente igual. Se ele é exatamente igual, por que o do 15º andar ele é mais caro do que o do primeiro andar se o diabo dos dois apartamentos são iguais? Um dos fatores, segurança. Outro fator, clima. Outro fator, vista. Quando você comprou o seu imóvel, ou quando você passar agora no concurso da PM de Pernambuco e for comprar o seu imóvel, a vista, se é para o mar, se é para a serra, se é para um lago, se é para um rio, não é da imobiliária, mas está incluso e altera o preço. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Que o brejo mantém essa relação de altitude. Quanto mais alto, olha as aulas de física que você aprendeu no ensino médio, a altitude é representada por H. A altitude cresce, temperatura cai, e por tabela, o que é que sobe? A umidade. Resultado, o que são os brejos? Regiões mais elevadas, aumentou, cresceu a altitude, caiu a temperatura, aumenta a umidade. E por causa disso, tanto Caruaru quanto Gravatá têm potencial agrícola, têm potencial turístico. Por quê? Porque são núcleos formadores de brejo. E esse brejo, mesmo inserido dentro do contexto do semiárido. Como assim dentro do contexto do semiárido? Simples. Se a altitude diminui a temperatura, se o inverso acontece, a temperatura aqui nessas regiões são elevadas, ó. Ele está dentro do contexto do tal do semiárido, que é um clima que predomina nas regiões agrestes e sertanejas. Agora, uma marca maior do que o semiárido onde existe o brejo, tá? É a relação de um clima ou de uma situação chamada de subúmido. Regra geral: litoral úmido, agreste subúmido, sertão seco. Em outras palavras, à medida que eu vou me afastando do litoral, a minha umidade vai caindo.
à exceção a formação dos brejos. Nessa formação agrestina ou do agreste, vai se destacar também o Alto Capibaribe. Você que mora em Recife, ou vai morar em Recife, ou já conhece Recife, Capibaribe é aquele rio básico que corta Recife de ponta a ponta. Lá no final, lá no Recife Velho, na região do Zero Hora, do Marco Zero, ele se encontra com o rio Beberibe, Capibaribe. Por isso que Recife é chamado de Veneza, né? A cidade das milhares de pontes, por conta da existência do rio Capibaribe. Então, se é Alto Capibaribe, é onde esse rio nasce. E à medida que ele vai se deslocando do ponto mais alto para o ponto mais baixo, é um rio que sofre a influência do semiárido, mas em suas margens as cidades vão desenvolvendo, primeiro, um polo têxtil, importantíssimo para a economia de Pernambuco, e com o polo têxtil, um polo de confecções, que se tornou apenas o maior polo de confecções e têxtil do Brasil, superando o eixo Rio-São Paulo e superando os produtores tradicionais da indústria têxtil, tanto o Ceará quanto também o Rio Grande do Norte. E claro, essa cidade famosíssima, Garanhuns, por causa da existência do brejo, as vacas, num clima mais úmido, melhores pastagens, melhor alimentada. Por quê? Porque a pecuária leiteira é uma pecuária estabular. O gado é preso, não é o gado solto. Aqui não é semi-extensiva, é leiteira. Gado alimentado com ração, com suplemento alimentar e tal, para produzir leite. Não que não haja atividade econômica de subsistência. E Garanhuns também apresenta um potencial turístico, menores temperaturas, um pouco mais elevado. Festival de música de Garanhuns, Festival de teatro de Garanhuns. Brando, mas até agora, tu só falou do Agreste e do Sertão. Mas falta a região litorânea. Ah, mas a região litorânea é a cereja do bolo. Por que a cereja do bolo? Porque é ali onde há a maior concentração populacional. E aí nós vamos ter como destaque a região de Recife e a região também de Suape, junto às regiões litorâneas. Como se não bastasse, nós teremos a Zona da Mata. Na Zona da Mata, as 3 micro-regiões. Zona da Mata Setentrional. Muita calma nesta hora. Toda vez que você lê numa questão o termo setentrional, tá? Pode ser que só de safadeza o elaborador da prova traga o termo norte ou boreal. Mesma coisa. Zona da mata na porção setentrional, zona da mata na porção meridional, tá? 2 outros termos que podem vir associados. Sul ou austral, vamos pecar por excesso e nunca por falta, tá? E também a região de Santo Antão. Santo Antão, tá? Prontinho, ó. No litoral e Suape, qual é o destaque? A atividade portuária. A atividade portuária de Suape é importantíssimo porque ele acaba escoando a produção industrial, têxtil, fruta, não apenas de Pernambuco, mas acaba escoando também produções de estados vizinhos ou circunvizinhos, como o estado do Rio Grande do Norte, já está escoando a sua produção de melão, tanto pelo complexo portuário de Suape, quanto complexo portuário de Pecém, localizado no Ceará. Ok? Pau na máquina, bora pegar as questõezinhas aqui. Só enquanto o arroz seca, só umas questõezinhas
da PM de Pernambuco. Ah, tem 16 anos. Não importa. Existem assuntos que simplesmente não envelhecem. Assuntos que simplesmente não caducam. Esse é um dos assuntos. Olha só o que é que o comando da questão nos diz. Diz o seguinte, tá? Vamos lá. Figura ou existe no estado de Pernambuco como o maior centro produtor de mangas do Brasil, respondendo pela maior parte das exportações dessa fruta, destinada ao mercado mundial, a exemplo dos Estados Unidos, da Europa e do Japão. Aqui no Brasil, no Nordeste, manga tem tudo que é lugar, no meio da rua aí, à vontade e tal. Tem gente que ainda rouba manga dos vizinhos. Mas, como é um produto tropical, é caro. Especialmente a manga tipo exportação, que aqui é produzida aqui. Você vai lá no seu supermercado, na sua quintanda, e tem uma seção lá que é as mangas Tome, mangas tipo exportação. Você foi no supermercado, viu uma fruta embalada no papel manteiga, no papel cera, se prepare, é cara, porque está destinado ao mercado externo. No caso do Japão, ele compra manga do Brasil e compra do México, porque em novembro, outubro, há um festival religioso que exige que se coma manga, considerando que a manga não é uma fruta brasileira, é uma fruta asiática que foi aclimatada aqui. E aí se deu muito bem no Nordeste. Clima tropical, 2 estações definidas, uma quente e uma mais quente ainda, na verdade, é uma chuvosa e uma seca. E aí a questão pergunta, sobre este assunto, identifique a área onde ocorre a produção da manga. Moleza. Essa questão é boa porque ela envolve 2 assuntos. Ela envolve as micro-regiões e envolve também o desenvolvimento econômico de Pernambuco. Micro-regiões e desenvolvimento econômico de Pernambuco. Então vamos desmantelar essa questão agora. Como nós estamos falando de produção e da fruticultura, a fruticultura não está associada de jeito nenhum à zona da mata meridional. Por que ela não está associada à zona da mata meridional? Ou estará? Será que estará? Vamos ver agora dúvida, porque sim, porque não. Elimina. Primeiro que se elimina, zona da mata pernambucana. A zona da mata pernambucana, tradicionalmente, não é uma zona de produção de fruticultura. A zona da mata pernambucana está associada à produção de cana. Sempre esteve associada à produção de cana, desde o tempo colonial. Se eu usei esse critério, o mesmo critério eu posso utilizar para o item E. Micro-região da mata meridional pernambucana. Ora, se a meso-região que está inserida a micro-região se aplica à produção de cana, o mesmo princípio é aplicado no item E. Eliminei 2, sem trabalho nenhum. Fiquei com 3 agora. Micro-região do médio Capibaribe. Desenhos horríveis. Estado de Pernambuco aqui e tal. Médio Capibaribe, nessa região que corresponde ao sertão. Só que não é uma zona produtora de fruta. O Médio Capibaribe se destaca pela pecuária, se destaca pela agricultura de subsistência. Consequentemente, elimino também o Médio Capibaribe. 2 opções, Vale do Ipojuca e Sertão do Submédio São Francisco. Recorda, volta aqui comigo. Lá no São Francisco tem uma cidade que é uma cidade âncora.
que nós já sabemos o nome dela de trás para frente, de frente para trás, de todo jeito. O nome da cidade, Petrolina, que fica justamente no sertão submédio do São Francisco. E aí a região de Ipojuca, mais junto ao litoral, com potencial turístico e agrícola devido à maior umidade. Consequentemente, primeira questãozinha desse bloco, sua alegria, B de bola, pau na máquina, bora que o tempo urge. Só questões fáceis para animar a sua vida. Às vezes acontece, tem de pegar uma questão dessa aqui. Olha só a maldade dessa questão. A mesorregião do Agreste Pernambucano é uma das 5 mesorregiões do estado de Pernambuco. Uma das 5 mesorregiões do estado de Pernambuco, sendo subdividida em 6 micro-regiões. O Agreste é uma sub-região que subdivide-se em mais 6 sub-regiões. Prontinho. Prefeitura Brejo de Mato de Deus. Qual dos municípios abaixo não pertence à micro-região do Vale do Ipojuca? Eita lasqueira! Nós já falamos há pouco que o Gravatar, né, é uma zona de influência porque forma brejos na região do Ipojuca. Pesqueira, o nome sugere atividade pesqueira, atividade turística e maior umidade. Riacho das Almas, também no Vale do Ipojuca. E em aulas anteriores nós falamos sobre bezerros. Olha, aprenda esses nomes mais inusitados. Bezerro, Jardim, Belo Jardim, Bezerro, Casinhas. Tudo aonde? No Vale do Ipojuca. Consequentemente, elimino essa questão nível hard. Japi é a única cidade que não está inserida no Vale do Ipojuca. Pau na máquina para fechar esse bloco. Claro que não pode existir um bloco, sem que haja pelo menos uma questãozinha autoral, né? Para a gente tirar de vez o sossego da concorrência. Olha só. Corresponde a uma das micro-regiões pernambucanas e destaca-se internacionalmente na produção de frutas de perímetro irrigado. As sucessivas secas no Nordeste inteiro, especialmente no Vale irrigado, no Vale do São Francisco e outras regiões de perímetro irrigado Nordeste afora, prejudicaram muito a economia nordestina. Muito, muito, muito. Especialmente nos 2 últimos anos de pandemia, tá? Mas como o agronegócio foi entendido como um serviço essencial, as verbas e os investimentos nesse setor não diminuíram. E ele continuou ganhando mercado. Foi o caso aqui. Então vamos lá. Corresponde a uma das micro-regiões pernambucanas e destaca-se internacionalmente na produção de frutas com perímetro irrigado, ampliando as divisas, né, as exportações e o dinheiro entrando para Pernambuco e para o Brasil. A micro-região descrita acima corresponde. Micro-região. O Araripe é lá no sertão. Descarta. Itaparica, junto ao litoral, e o destaque de Itaparica é a produção de energia elétrica, UHE de Itaparica. Vale do Ipojuca, né? Vale do Ipojuca, Casinhas, Belo Jardim, Bezerros. 3 cidades aí da região do Vale do Ipojuca. E, além do mais, o que é que ele está perguntando?
a microrregião, tá? Não confundir as microrregiões com cidades que pertencem à microrregião. Aí eu elimino também Ipojuca, aí ficamos com duas. Vale do Ipanema e Petrolina. Qual é a microrregião, a cidade que dá nome à microrregião, que se destaca nacionalmente e internacionalmente na produção de frutas? Ora, fácil demais. Aqui, ó, Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina. Passo o rodo no item A, só alegria, é de escola. Eis aí a nossa resposta, uma questão autoral e exclusiva do curso objetivo. Recordem sempre, o assunto repete, a questão não. Professor Brando, e o curso objetivo vai ficando por aqui, mas nós voltamos já já, que tem muita coisa. Geografia de Pernambuco é muito vasta. Abraço! Alô, nação concurseira, aqui com vocês, professor Brando, e o curso objetivo para detonar a concorrência, garantir a sua farda, garantir o seu ingresso na Polícia Militar de Pernambuco, para você cantar o hino de Pernambuco, imortal, imortal, imortal do alto das grandes palmeiras, tá? Agora, para que isso aconteça, você tem que ralar só um pouquinho. A farda já está bem aí, já estou vendo a farda da Polícia Militar de Pernambuco em você, mas requer uma atenção. E essa atenção, ela passa por aqui, ó, as micro-regiões litorâneas lá de Pernambuco. Nunca é demais. Por quê? São 19 micro-regiões. 19 micro-regiões. E nós não sabemos como é que o psicopata que elabora essas questões da prova poderá cobrar isso. Na dúvida, massificamos as questões. No litoral, vai se destacar a zona da mata, tá? Essa zona da mata, nós já estamos feios, velhos, banguelos e carecas de saber que essa zona da mata, ela corresponde aos resquícios, ao que ainda sobrou, o que ainda sobreviveu da Mata Atlântica. Diga-se de passagem, a Mata Atlântica constitui em um hotspot. Ah, hotspot é aquele negócio lá de rotear a internet do vizinho. Não, nunca foi isso. Hotspots é um termo criado lá na década de 60, consolidado em 88, que corresponde a áreas de grande biodiversidade sobre o risco iminente de desaparecer. 2 hotspots existem no Brasil, que é a Mata Atlântica e também o Cerrado, só que Pernambuco não tem manchas de cerrado, né? Mas tem de Mata Atlântica nessa faixa. Vimos anteriormente, né, recordar é viver, que a zona da mata tem 2 porções. A porção setentrional mais ao norte, ou boreal, ou simplesmente norte, e a zona da mata mais ao sul. Historicamente, foi onde se desenvolveu a zona da mata açucareira. E nos limites com o estado da Bahia, começava a tal da zona da mata cacaueira. Mas como Pernambuco tradicionalmente não produzia cacau, e sim cana-de-açúcar, se destaca nessa porção a região de Itamaracá. Itamaracá tem um forte, Itamaracá tem um potencial turístico tremendo, e tanto Itamaracá quanto Araçoiaba, Itapissuma, Igaraçu e outros compõem a região metropolitana do Recife, que hoje possui 15 cidades.
Nem todas essas cidades da região metropolitana de Recife, no entanto, estão conurbadas, tá? Fazem parte, mas não é necessariamente uma conurbação. É o quê? Que diabo é conurbação? Vamos lá. Conurbação consiste num crescimento horizontal das cidades, tá? Quando uma cidade começa a crescer, não é processo de urbanização, é processo de crescimento urbano. Aqui a cidade crescendo, perfeitamente desenhada, e aí uma cidade acaba invadindo a área de outra, né? Nós temos aqui, por exemplo, Recife, cresceu muito de forma irregular e acabou invadindo aí a área, né? Eu sei que nem tem esses prédios lá e tal, patrimônio tombado da humanidade, né? Acabou invadindo a área de Olinda, por exemplo. A conurbação acontece quando eu não consigo distinguir de forma clara onde termina uma cidade e começa outra. Os municípios vizinhos a Recife, colado de verdade, onde há limites, estão no processo de conurbação. Mas isso não significa dizer que a região metropolitana necessariamente tenha uma relação conurbada, em que eu não consiga mais distinguir uma e separar da outra. Toda essa região, pelo fato de estar na região metropolitana, tá? E aí destaque para Recife, para Olinda, acaba apresentando um grande potencial turístico, né? Recordem, porém, que o turismo não está vinculado à indústria. É muito comum, é uma armadilha, é uma pegadinha. A indústria do turismo sofreu os mais duros impactos. Ao quê? Indústria do turismo? Quer dizer que tem uma fábrica que você aperta um botão e sai um turista direto para outra região? Não. O turismo é o setor de serviços. Se ele está no setor de serviços, ele corresponde a esse setor da economia, ao setor terciário. E, de novo, cuidado com as armadilhas, tá? Nós estamos falando de micro-regiões e já entrando nas questões econômicas, porque é muito comum que haja uma confusão entre o que é setor terciário e o que é terceiro setor, tá? Cuidado com a armadilha das bancas organizadoras. Terceiro setor e setor terciário. No terceiro setor, corresponde à sociedade civil organizada. ONG, sindicato, partidos, agremiações, associação de moradores de bairros e favelas, tudo aqui. Já o meu setor terciário, não. O setor terciário corresponde ao comércio, né? Aos serviços. Você que é profissional liberal, funcionário público, você é daqui. E também, né, a informalidade. O setor informal está inserido no terciário, mesmo que ele não recolha impostos na mesma proporção que os setores formais. Você está no comércio, você emite notas fiscais. O camelô que está na rua lá vendendo chapéu, bronzeador, água de coco, ele não vai emitir nota fiscal, mas ele compõe o setor terciário da economia. Mas se ele está no setor informal, ele também é chamado de mercado subterrâneo. Daí a existência agora do MEI, microempreendedor individual, tá? Por que eu estou falando disso aqui? Porque essa região de Itamaracá, Igaraçu, Itapissuma e a região metropolitana de Recife tem um grande potencial turístico, em alguns pontos não devidamente explorado e em outros extremamente explorado.
é o turismo litorâneo. Diferentemente de Olinda, que o destaque é o turismo cultural, tá? Não é só o turismo litorâneo de massa. E aqui, Suape, Complexo Portuário de Suape, onde tem Cabo e Ipojuca, tá? Potencial turístico, potencial agrícola, né? E potencial também cultural. E aí nós fechamos as questões das micro-regiões. Agora, pau na máquina, começando com uma questão que não é muito fácil. Não é muito fácil porque requer que o concurseiro objetivo ele tenha sangue no olho para analisar isso com calma, tá? Tem um diabo do mapa. Aí você olha para o mapa, você vai ver aqui a quantidade imensa de municípios desse recorte. Itamaracá, Itapsuma, Araçoiaba, Abreu e Lima, né? Abreu e Lima, Paulista, Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Pojuca, né? Aqui, ó, Cabo de Santo Agostinho e Pojuca, potencial turístico tremendo, é só lembrar que Porto de Galinhas, praia belíssima, conhecida nacional e internacionalmente, é lá na região de Ipojuca. Moreno, São Lourenço da Mata, Camaragibe e tal. Tá todo mundo aqui, beleza? Aí a questão diz assim: o elevado crescimento das metrópoles regionais e nacionais no Brasil formou um conjunto de cidades contíguas. Cidade contígua? Que diabo é isso? Lembra que eu acabei de falar nesse instante sobre conurbação? Cidade contígua é quando você não consegue mais determinar onde começa uma e termina a outra. Dê uma olhadinha aqui nesse contexto, ó. Recife, Jaboatão dos Guararapes e Olinda. Tá vendo que uma cidade está colada na outra, em que você não consegue determinar onde começa uma e termina a outra. Tinha que há muito tempo que eu fui a Recife, e faz tempo demais, né? Não, nem faz tanto tempo assim. E aí a primeira vez que eu fui, a gente foi para Itamaracá, e aí a gente passa por uma região chamada Brasília Teimosa, com um bairro que surgiu na tora, na marra. A polícia ia tirar o povo da invasão, tirava de manhã, o povo voltava à noite e batizaram o nome de Brasília Teimosa. E os limites entre Recife e Olinda não são bem claros. Qual é a grande diferença? O processo de urbanização. Olinda é uma cidade tipicamente horizontal, né? Tem muito menos prédios do que Recife. E Recife é uma cidade altamente vertical. Então, quando essas cidades estão contíguas, coladas uma na outra, nós temos a formação de uma conurbação. Lá na década de 70, por decreto presidencial, em 73, foi estabelecidas as regiões metropolitanas. Se é uma região metropolitana, significa dizer que eu tenho uma metrópole, uma cidade mais importante, e que essa cidade acaba influenciando outras cidades. Recife chega a influenciar 500 cidades ou mais. Ei, peraí, como é que Recife influencia 500 cidades se em Pernambuco só existe 185? Porque Recife não influencia apenas cidades do seu estado. Influencia cidades de Alagoas, influencia cidades de Sergipe, influencia cidades da Paraíba. Então, como há um raio de influência muito grande, né? Recife, é só você recordar, se você quer tirar um visto para viajar para os Estados Unidos, né? Saindo do Ceará, do Rio Grande do Norte, ou mesmo da Paraíba, você tem que ir a Recife, a Brasília ou a São Paulo. Recife. Tem que sair de Fortaleza e ir para Recife para conseguir um visto, né?
dada a influência que Recife tem, tanto jurídica quanto econômica. Tranquilo? Agora sim, vamos passar o rodo nessa questão geral. Olhou para o mapa, moleza. Vamos agora às nossas assertivas. Questões de assertivas são tradicionalmente melhores de você trabalhar, tá? Pernambuco 2006. Sobre esse assunto, analise o mapa e as afirmativas a seguir. Os 15 municípios representados no mapa constituem atualmente a região metropolitana de Recife, tá? MRE. Estabelecida com a finalidade, dentre outras, de solucionar em conjunto os problemas urbanos da área que compõe. Verdadeiro. Tanto é que nós temos um processo de integração viária, transporte metropolitano, tá? Parcerias políticas entre o Estado e as prefeituras por conta desta situação singular. Logo, a primeira questão é verdadeira. Se a primeira questão é verdadeira, o que não tiver a primeira como verdade, eu vou lá e elimino. Já elimino aqui, sem nenhum problema, o nosso item D de dado. Vamos embora. Ó a segunda. O mapa original da RMR, criado em 73, foi modificado com a inclusão dos municípios de Abreu e Lima, Araçoiaba, Camaragibe e Itapsuma, que se originaram a partir do desmembramento dos municípios de Paulista, Igaraçu e São Lourenço da Mata, sendo Ipojuca também posteriormente incorporado. Olhando para o mapa, eu percebo a existência de todos esses municípios. Consequentemente, eu não tenho contradição de informação entre o item 2 e as informações que o mapa fornece. Na verdade, muitos desses novos municípios, acontece no Brasil inteiro, foram distritos emancipados. Era um distrito que cresceu, popularmente falando, economicamente, e solicitou, precisou e se emancipou politicamente. Resultado, o item 1 e o item 2 são verdadeiros. Se o item 1 e o 2 são verdadeiros, eu já consigo eliminar o item A e, por tabela, consigo eliminar o item C. Não importa o grau de dificuldade da questão. Se os itens se apresentarem A, B, C, D, olhou para as questões, só no olhômetro, você vai eliminar 2 itens. Tá? 50%. Qual é o grande problema aí? Os outros 2 itens que ficam. Aí a dor de cabeça é grande. Para todo mundo, menos para você que é aluno objetivo. Eliminei 2, acertei 2, estou com 2 no páreo. Vamos para a terceira. Além da RMR apresentada no mapa acima, são reconhecidas oficialmente do Brasil outras grandes regiões metropolitanas. Claro, Recife não é a única, sendo São Paulo, ok, Rio de Janeiro, ok, e Salvador, ok, algumas, dessas regiões metropolitanas, com certeza. E todas essas cidades citadas são metrópoles nacionais, que não têm influência apenas em sua região, mas além da sua região. Consequentemente, a terceira, verdadeiríssima, nossa opção é de escola. A primeira, a segunda e a terceira verdadeira. Bora, cuida! Olha só a segunda questão desse bloco. Vamos ver o que é que nos apresentou aqui. Eita Jesus! Aqui sim, aqui você tem que ter atenção redobrada. Para lá de qualificado. Mas a questão é fácil. Pode parecer difícil, mas não é. Vez por outra,
nós colocamos uma questãozinha para adoçar a sua vida, mas eu quero que você dê uma olhadinha em outra coisa além da questão. Tá? Além da questão. Olha só. Olha uma coisa na questão. Olha a data. Olha a data dessa questão. De quando é essa questão? De quando é? Digam aí. Olha a informação que aparece. A informação que está aparecendo aqui, tá? É do dia 16/6/2022. Até aí tá tranquilo, mas olha só de onde é que a gente tirou a informação. Da Folha de Pernambuco. Folha de Pernambuco. Que já foi utilizada dezenas, se não centenas de vezes, como referência para embasar as questões de concurso no Estado. Seja de prefeitura, seja da Polícia Militar, da Civil, para professores. Então, é referência. Ainda não está lendo Folha de Pernambuco? Passe a ler, se prepare, pega as informações. Olha só. O polo têxtil e de confecções maior do Nordeste, que concentra uma das principais atividades do Agreste de Pernambuco, aí você vai montando seu mapa mental, ó. Agreste de Pernambuco, nós já conhecemos. Agreste do Norte, Agreste do Centro, Agreste do Sul, né? Bateu recorde no índice de confiança do empresário do setor têxtil e confecções de Pernambuco, com 64,93 pontos. O número que ficou acima do limite médio de referência, 50 pontos, foi comemorado pelo governo do estado através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o núcleo gestor da cadeia têxtil de confecções em Pernambuco, NTCPE. Prontinho. Um texto informativo, localiza a região no Agreste Pernambucano, e aí vem a questão. A microrregião do Alto Capibaribe abrange o maior polo de confecções do Nordeste. O comando da questão já está dando essa informação. Alto Capibaribe, que fica no Agreste de Pernambuco. Correspondem a municípios localizados nesse o quê? Nesse polo de confecções. A exceção de todos estão localizados dentro da microrregião do Alto Capibaribe. Todos, menos um que não apresenta e não há desenvolvimento de indústria têxtil. Caruaru, além da feira, desenvolvimento têxtil. Santa Cruz do Capibaribe, desenvolvimento e polo têxtil. Toritama é a mais conhecida dos polos de desenvolvimento têxtil. E aí fica com duas, Garanhuns e Surubim. E Garanhuns é conhecido demais da nossa parte, porque nós lembramos daquele rapaz que fala com a língua preta. Batideira. Potencial de Garanhuns: agrícola, bacia leiteira e potencial turístico. Em algum momento houve referência ao potencial de confecções de têxtil? Não. Então, ó, a exceção é Garanhuns. E aí, por tabela, essa questão é excelente, porque agora você vai recordar que Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Surubim fazem parte de um núcleo de produção de confecções e têxtil. Pau na máquina, que o tempo urge e ele não é parceiro de ninguém, de concurseiro principalmente. Ó, passa o rodo aqui. Prontinho. Vamos lá. Olha só esse mapa. Esse aqui é o mapa de Pernambuco, né? E aí os estados que fazem limites com Pernambuco, né? Não sei se precisa, mas na dúvida, ó. Leste, Sul
norte, oeste. Acabou, né? Fez aqui, ó, a Rosa dos Ventos, litoral, porção sul, Alagoas e Bahia, norte, Paraíba e Ceará, e oeste aí, o Piauí. E aqui nesse limite, com o Ceará, a região do Cariri, né? Cariri tanto cearense quanto o Cariri pernambucano. Pronto. Entendeu isso aqui? E aí a questão traz em negrito um destaque. E é justamente isso que ele quer saber, o que é que a questão sugere. Qual é o bucho que nós temos que resolver agora, nesse momento? Vamos lá, deve ser uma questão fácil, né? Não é possível que seja difícil. Câmara de Salgueiro, né? No mapa acima, temos a localização da cidade de Salgueiro, no estado de Pernambuco. De acordo com o IBGE, o município está localizado na... É para ser uma questão super fácil, tá? Salgueiro, né? Você volta para lá, confere onde é que está o município, já localizou, volta para a questão e aí é só alegria. Eliminando os absurdos. Salgueiro definitivamente não está no litoral. Descarta litoral de cara. Salgueiro também não está no Agreste. Como é que eu sei disso? O Agreste é a região imediatamente posterior ao litoral. Zona da Mata, Agreste, Sertão. Zona da Mata, Agreste, Sertão. Não tem erro. E aí Salgueiro não está no Agreste, tá? Salgueiro também não está no Cariri pernambucano, porque o Cariri pernambucano é a zona de contato do Ceará com Pernambuco, tá? Ali na região da Chapada do Araripe, que está do lado úmido pernambucano, a Barlavento, lado úmido, e o lado reverso mais seco do lado do Ceará, né? A Sotavento. Então, eu venho aqui no item B e passo o rodo também no item B. A e B devidamente eliminado. Mesorregião do Brejo Pernambucano. Vamos contar as mesorregiões? Região Metropolitana de Recife, região da Mata Pernambucana, Agreste Pernambucano, Sertão Pernambucano e São Francisco, mesorregião do São Francisco Pernambucano. 5. Não existe a mesorregião do Brejo Pernambucano. Como essa região não existe, eu venho para cá, elimino essa questão. A nossa alternativa C de certo. Alô, nação concurseira, professor Brando e curso objetivo vai ficando por aqui. Mas calma, só um minutinho, não acabou não, tem muita informação só para garantir a sua aprovação com segurança e alegria. Abraço! Semana do Trabalhador chegou e a gente está abrindo a maior oportunidade do mundo para você assinar o Objetivo Play. Essa plataforma aqui, isso mesmo, plataforma completa com acesso a todo e qualquer curso preparatório online para qualquer concurso. A gente tem aulas ao vivo todos os dias aqui, de domingo a domingo, além de simulados comentados, além de flashcards que sobem dentro dos cursos prêmios no processo de revisão, guias rápidos de consulta onde as palavras-chave justamente estão de acordo com aquilo que você precisa para a sua prova, pois guardam conexão com a banca organizadora, simulados comentados em PDF, subindo também dentro dos cursos. É o acesso completo à sua possibilidade de virar servidor público e adquirir uma carteira funcional como essa. A conta sempre vai fechar, mas você precisa estar bem assessorado, bem equilibrado seus estudos e realmente ir para cima da melhor preparação para o seu concurso público. Assine agora o Objetivo Play, não perca tempo. Nessa Semana do Trabalhador, nós ofertamos algo incrível que você precisa aproveitar o mais rápido possível.
Só que tem um problema, essa promoção vai acabar. E depois de acabar, você não vai mais poder chorar o leite derramado. Se chegou a hora de você trocar a sua carteira de trabalho pela sua funcional, essa hora é agora. Você vai trocar a azulzinha pela pretinha de servidor funcional. Está na hora de você assinar o Objetivo Play com uma condição única e exclusiva somente nessa semana, em alusão ao Dia do Trabalhador. A ideia é você sair da CLT e ir para a estabilidade do cargo público, sendo acompanhado por professores que vão te ajudar a chegar do outro lado. Corre! Assina agora Objetivo Play.